graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos romanos, sim, aos cristãos de Roma, capítulo 5, apenas e tão somente o verso 1, diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a justificação é uma das doutrinas fundamentais, se não a doutrina fundamental da fé cristã. Sim, é aquilo que deve ser a sua baliza, o seu norte para a sua vida com Deus. E eu vou te explicar mais a respeito disso. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa fé, ela já foi, a fé bíblica, cristã, ela já foi por diversas vezes orientada por balizas erradas. Quer ver uma coisa? O ano era 1517. As pessoas tinham fé naquilo que os sacerdotes diziam, que elas poderiam ir para o inferno, e elas tinham fé que o dinheiro, que o recurso delas tinha de alguma maneira o poder de diminuir a pena eterna e às vezes comprar um lugar no céu. Olha como essa fé estava equivocada. Foi por isso que Martim Lutero redigiu as suas 95 teses e pregou nas portas da Catedral de Wittenberg, para que isso fosse então um motivo de reflexão, para que aqueles e aquelas que viviam amedrontados, crendo num evangelho opressor, pudessem encontrar a graça do Deus que justifica. E eu quero dar um salto histórico agora e falar para você sobre uma forma de compreender a fé tão equivocada quanto aquela no tempo de Martim Lutero, mas historicamente mais próxima de nós. Em 1974, Kenneth Reagan, ele começou a falar que você poderia determinar a sua bênção pela fé. E pela sua fé você poderia alcançar tantas benesses materiais, espirituais, e que alguns males não tinham outra causa senão a falta de fé. Esse evangelista, ele funda o Rhema Bible Center e treina mais de 10.000 alunos que ao redor do mundo espalharam essa percepção, essa leitura de que a Bíblia não é outra coisa senão um manual para nós enriquecermos e sermos curados e termos uma qualidade de vida excelente aqui, na terra. E a fé, então, se torna uma ferramenta, o nome de Jesus como um dispositivo mágico que conduz o indivíduo a alcançar aquilo que ele deseja. Isso foi chamado de teologia da prosperidade. Você já deve ter ouvido falar. Agora, a teologia da prosperidade vem sendo substituída por uma outra forma de pensar a fé, chamada teologia do coaching, que é a fé em si mesmo. É a fé no próprio potencial, na própria capacidade, para alcançar assim a sua melhor performance. Dá àquele que acredita em si mesmo a capacidade de ser um empreendedor, uma empreendedora. Então, é uma fé doentia,
Porque, na verdade, nós não damos conta de vivermos o tempo todo com hiperfoco, com alta performance, disciplinadamente, da maneira que idealizam os precursores desse movimento, que utilizam os versículos bíblicos para legitimar os carros de luxo, os iates, as viagens com gastos extravagantes, que servem também como propaganda dessa leitura bíblica e desse engano, que é o acreditar no próprio potencial, como se Deus não intervisse. Isso está profundamente errado. Sabe por quê? De acordo com o texto que nós lemos, a justificação, ela vem pela fé. Mas essa justificação, ela tem uma origem. A origem da justificação é o próprio Deus. E essa justificação, ela tem um meio. Ela se dá pela fé. E o que é isso? É acreditar que o sacrifício do Senhor Jesus, a vida sem pecado, a morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, mas fundamentalmente, o seu sacrifício, a sua morte na cruz, é suficiente para nos lavar de todos os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Justificação é um termo jurídico, mas não significa apenas que o culpado foi inocentado. Na verdade, esse termo ganhou uma evolução a partir da percepção paulina. E significa que o culpado, ele foi inocentado, ou seja, justificado, mas ele também recebeu as virtudes, a santidade e a pureza de Jesus. Enquanto todo o pecado do culpado foi depositado sobre Jesus, a santidade, a beleza, a pureza dele, o que poderia nos tornar aceitáveis diante de Deus, foi depositado sobre nós. E acreditar nisso é a fé pela qual nós somos justificados. Isso acontece pela graça. Ninguém merece, eu não mereço, você não merece, nós não merecemos isso. Mas Deus opta, Ele decide nos amar. Então, nos abençoa com essa justificação. Um outro ponto é que a justificação não tem outro fundamento senão o próprio Jesus. É a fé em Jesus que nos torna justos diante do Pai. Por isso, se no tempo de Martim Lutero, as pessoas criam nas falas de sacerdotes gananciosos, enganosos, e morriam de medo do inferno, e acreditavam que os seus recursos financeiros poderiam livrá-los de lá. Se enquanto a teologia da prosperidade tem fé na fé, e usa o nome de Jesus apenas como um dispositivo, como que se tivesse poderes mágicos, e enquanto a teologia do coaching, a fé volta para si mesma, para as próprias potencialidades, sendo uma fé cética, humanista, materialista, a fé bíblica, ela é toda voltada para a pessoa de Jesus, para a obra de Jesus, para aquilo que Jesus fez, nos tornando justos diante do Pai. Isso é maravilhoso! Isso é profundamente maravilhoso! Porque nós podemos crer em quem realmente tem poder, em quem realmente tem uma palavra que se cumpre, em quem realmente tem toda a autoridade. Por isso eu te convido a orar comigo nesse instante. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus por Jesus
justificar pessoas como eu e como você. Em segundo lugar, para que nós possamos ter uma vida pautada nessa justificação, que possamos agir como pessoas justificadas e frutificar aonde o Senhor nos plantar. Ore comigo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, te agradeço por essa palavra tão profunda e tão transformadora para os nossos corações, que o teu Espírito gere em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus em relação à vida de santidade, de obediência e de amor a ti. Fruto da sua santidade e do seu amor por nós. Te agradecemos por Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Te agradecemos por sermos herdeiros da reforma, um tempo que o Senhor trouxe reavivamento para a sua igreja, e te pedimos que aconteça de novo, e que seja a partir de nós, para a glória do Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você que me acompanhou até aqui, eu queria te mostrar quem que me ajudou nessa gravação, e que me deixa profundamente feliz e privilegiado. Olha que coisa boa! Olha quem veio me dar uma força hoje. Dá um tchauzinho, filhota. Oi. Deus abençoe a todos e todas. Tchau.